Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui novamente com uma palavra que o Senhor me entregou para juntos meditarmos nessa tarde. Amém? Deixa eu colocar o comentário aqui. E juntos já vamos orar para buscarmos aí a palavra, o entendimento dela. Não é assim? Nai, seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, então? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu me rendo em plena obediência dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, dentro da Tua direção, com a palavra para esta tarde. Meu amigo Espírito Santo, eu me rendo em dependência, obediência e orientação de Ti. Que esta palavra seja uma palavra rema, uma palavra que edifique as nossas vidas e nos ensine dentro do Teu propósito. Assim eu te bendigo, te glorifico em nome de Jesus. Amém e amém. Então a palavra de hoje é uma parte que eu peguei ali do livro de Marcos, do capítulo 14, porque são várias partes, né, de ensinamento. A parte que eu ficarei é do 43 ao 51, que fala ali acerca da traição de Judas e como o Senhor Deus, Jesus, né, ele se coloca e também os seus discípulos, né? Então eu vou explicar e trazendo aqui então o discernimento daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Aqui Jesus, né, ele já havia escolhido os 12 discípulos e ele conviveu ali com Judas, mesmo sabendo da possibilidade de Judas o trair, né? E aí trazendo uma lição diante desse ensinamento para nós nos dias atuais, o que entendemos diante disso tudo? Que assim, da mesma forma que Jesus, por mais que ele escolheu ali os 12 discípulos na direção do Pai, né? Ele conviveu, a gente vê que não teve austeridade nenhuma da parte dele. E de alguma forma ele tratou Judas como outra, né? Como todos os discípulos, mas ele sabia porque o Pai havia revelado que Judas o trairia, né? Então, diante disso, o que aprendemos com essa lição, né? Seja fiel até a morte, aqui é o contexto dentro da traição de Judas, né? Então, aqui ele nos ensina que ao longo da nossa caminhada sempre haverá traidores, pessoas que se levantarão contra nós, seja dentro da família, seja nas amizades, seja no trabalho, seja na faculdade, aonde você estiver, poderá haver pessoas traidoras, né? Eu não consigo dimensionar a quantidade ao longo da vida, né? De todos os atendimentos que eu fiz, dos acolhimentos e diante da vida de amigos próximos e parentes que não sofreram traição, né? A maioria das pessoas que eu conheço foram traídos em algum momento, né? Eu mesma já fui com amizades, né? E de alguma forma a gente vê que sempre haverá traidores. Mas como que a gente lida com tudo isso, né? Essa vertente é que o capítulo 43 ali, né? O versículo 43 do capítulo 14 vai nos dando a lição para os dias de hoje. Ali também Jesus diz que viu uma multidão armada contra ele, com espadas, com porretes nas mãos, e eram enviados justamente por quem? Chefes de sacerdotes, mestres da lei e líderes judeus. Então, às vezes, a traição vem justamente daquele que você menos espera. Claro que Jesus sabia que tudo isso haveria de acontecer, porque ele tinha ali a revelação do Pai.
e do Espírito Santo, né? Eu e você não sabemos. Deus nos alerta através aí de inúmeras formas, né? Às vezes Deus usa um profeta, às vezes Deus usa aí sonhos, às vezes Deus usa situações de alerta. De alguma forma Deus também há de nos avisar, né? Para a gente estar atento, para a gente estar ali vigilante, para a gente estar ali de alguma forma atento a toda aquela situação e se porventura acontecer, como sabermos lidar com isso. Né? Então aqui Jesus falou de alguma forma que eles estavam vindo para cima dele com todo tipo, né? Porretes e espadas, né? Como se ele fosse ali um criminoso, que é o terceiro item que a gente aprende hoje dentro desse capítulo. O traído, né? Combinou com eles, o traidor combinou com eles um sinal. E disseram, prenda e leve bem seguro aquele a que eu beijar. Né? Então havia uma armadilha do inimigo ali ensaiada contra a vida de Jesus, só que Jesus tinha a revelação do Pai. Então que eu e você possamos estar vigilantes e buscando o tempo todo em oração, em jejum, em intimidade com o Pai, para que quando o Senhor nos alerte de algo, seja através de sonho, de uma profecia, de qualquer situação, estejamos ali posicionados. Né? Porque tinha uma armadilha ali. Jesus estava diante de uma armadilha feita ali por Judas, né? Então, de alguma forma, sempre haverá, né, uma armadilha do inimigo contra a sua vida. Mas você tem que saber que Deus ele sempre estará com você. Quarto item que esse capítulo 14 nos ensina. Judas ele chegou bem perto de Jesus e o beijou. E aqui isso nos mostra o quê? Que Judas tinha intimidade com Jesus, né? E muitas das vezes a traição pode vir contra a tua vida diante de alguém da sua família, dos seus amigos, né? Como eu disse anteriormente, eu fui traída aí por uma amiga, né? Então, de alguma forma, existe sempre essa possibilidade de alguém que está muito íntimo e muito perto de você possa te trair. Né? Então aqui Deus nos dá dentro desse capítulo esse ensinamento. Quinto item, que pegaram Jesus e o levou, porém um que estava com ele pegou a espada e cortou ali a orelha, né? Nessa versão em específico não fala o nome de Pedro e nem que foi Malco que havia sido cortado a orelha, mas sabemos em outros livros da Bíblia, né, que foi Pedro que de alguma forma ali para defender Jesus, ele cortou a orelha de Malco e aí Jesus também se posiciona ali, né? Mas por outro lado, haverá sempre alguém que vai caminhar contigo diante de uma suposta traição, diante de uma suposta armadilha, diante de alguma coisa de ruim que vai te acontecer. Deus sempre vai levantar pessoas para estarem ao seu lado. Pedro estava ao lado de Jesus aqui, quando ele foi preso. Então, Pedro ali, na ira, na fúria dele de defender Jesus, ele, cortou a orelha de Malco. Aí Deus vai lá, a gente já sabe, né, que cola a orelha. Mas o que eu quero focar exatamente aqui é que mesmo diante de tudo que eu já falei, que haverá traidores, haverá de alguma forma pessoas que se levantarão com armadilhas, aquelas pessoas que você menos imagina, né? Aquelas pessoas mais íntimas a que pode te trair, mas tinha aqui Pedro que estava ao lado de Jesus e o defendeu. Né? E aí a sexta lição desse capítulo, Jesus disse, vocês vêm armados contra mim com espadas, porretes, como se eu fosse um bandido. Até há pouco tempo eu estava aí, né, no pátio do templo ensinando e vocês veem como se eu fosse um bandido, mas, detalhe, Jesus deixou bem claro o propósito daquela situação. É para que se cumpra as escrituras como está dizendo. Então, se você passar por uma situação dessa de traição, de se levantar alguém muito próximo, do inimigo tentar armar ciladas, né, usar pessoas próximas a você, saiba que
haverá um propósito e Deus estará contigo, né? Sétima lição que a gente aprende aqui, que todos abandonaram Jesus e fugiram, mas significa sim que no momento de dor, no momento de traição, no momento de dificuldade, né? Porque Jesus estava aqui sendo preso. Todos podem fugir. As pessoas podem te abandonar, amigos podem te abandonar, né? Familiares podem te abandonar, mas você tem que ter plena certeza, porque o Pai estava com Jesus aqui nesse momento. Todos fugiram, os discípulos fugiram, mas Deus Pai e o Espírito Santo estava com Jesus. Então você tem que ter plena certeza de que no momento de dor, no momento de traição, no momento de dificuldade, né, de cilada preparada pelo inimigo, Deus Pai e o Espírito Santo estará com você. Jesus ficou sozinho aqui de pessoas humanas, mas o Pai estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. Então você tem que ter plena convicção de quem está com você no dia da adversidade, no dia da traição, no dia da luta. E por último, um jovem que estava ali enrolado num lençol, né, seguindo de alguma forma Jesus ali, né, meio que na escondida, né, porque ele estava ali com lençol, se cobrindo com lençol, né. E tentaram prender ele, e ele fez o quê? Largou ali o lençol, né, que fala que ele fugiu, estava nu. Não sei se o lençol ali de fato era para cobrir a sua nudez, mas de alguma forma ele se desprendeu do lençol e fugiu nu. E aí o que essa situação nos mostra? Que assim, que é para nós sermos fiel a Deus Pai em todo o tempo, né? Porque haverá um dia no juízo final que eu e você teremos que dar conta das nossas escolhas. Todos os discípulos ali, no primeiro momento, fugiram, inclusive esse rapaz que saiu nu, né? Então, quer dizer, a vergonha dele, a escolha dele ficou exposta ali diante de todos, né? Olha, ele seguia Jesus, mas aí tentaram prender ele, ó, perna, para que eu te tenho? Fugiu também, e ali ficou diante de todos que assim, ele também abandonou Jesus. Então, o que eu quero que você saiba nessa partícula aí deste capítulo 14, do 43 ao 51, que eu e você devemos permanecer fiel até o fim da nossa vida, como diz Apocalipse 2:10. Aqui diz assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-lo, para provar, né? Vocês serão perseguidos, aqui fala durante 10 dias, porque é um capítulo específico de Apocalipse. Mostre-se fiel, até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então significa que eu e você, diante de uma traição, diante de pessoas se levantarem contra nós, como foi dito aqui, passo a passo, até chegar, né, no entendimento de que eu e você devemos ser fiel a Deus em todo o tempo, por mais que as pessoas nos abandonem na luta, por mais que as pessoas nos abandonem no meio do processo, por mais que dentro desse processo haja um propósito de Deus. Saiba, tenha certeza, eu falo aqui, ó, olhando dentro dos seus olhos, Deus Pai e o Espírito Santo está com você. As pessoas podem te abandonar, mas Ele jamais nos abandonará no dia da adversidade, no dia da traição, no dia da dificuldade. Amém? Então que você tenha plena certeza e convicção, reflita isso sobre a tua vida e seja fiel ao Senhor. A gente sabe que o fim dos tempos já iniciou, estamos vivendo aí, né, o início do Apocalipse e sabemos que nós devemos ser fiel. Né? Quantas e quantos missionários e pastores têm tido famílias mortas, pessoas mortas por não negarem a Jesus. Não importa o que aconteça com você aqui na terra, não negue a Jesus, porque aqui ele diz, mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte e eu lhe darei a coroa da vida, porque aqui vai acabar, mas você terá uma vida na eternidade. Amém? Vamos orar?
Soberano Deus, maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da tua presença. Pai, eu louvo a Ti, eu glorifico a Ti, eu exalto a Ti, Pai, diante desta palavra. Aqui o Senhor nos ensina que haverá traidores, aqui o Senhor nos ensina que são os líderes religiosos, pessoas de poder ou autoridade dentro da igreja ou dentro da nossa família, dentro do nível de amizade. Aqui, Pai, em qualquer circunstância pode ter essas pessoas de autoridade querendo nos trair, Pai. Mas o Senhor é aquele que não nos abandona diante do processo. Aqui, Senhor, mostra o beijo de Judas como alguém íntimo, Pai, que o traiu. Então, maravilhoso Deus, que o Senhor possa nos cobrir com teu sangue, debaixo das tuas asas onipotentes. E dentro de uma traição e dentro de algo que o Senhor quer nos mostrar, que o Senhor esteja ali, Pai, conosco, conforme a tua palavra diz. Jesus não estava só. Sabemos que em uma determinada parte ele diz ali, Pai, que se ele quisesse, ele poderia pedir a Ti anjos, miríades e miríades de anjos para defendê-lo, mas ele confiou que o Senhor estava com ele e ele não precisava fazer aquilo porque havia um propósito, havia um cumprimento da tua palavra, Pai. Assim que possamos ter entendimento em meio à luta, em meio ao processo e entender quando sofrermos algum tipo de traição, seja ela de qual nível for, não devemos nos esquecer da nossa fidelidade para contigo, porque o Senhor é fiel conosco em todo o tempo. Assim te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos. Nos cobre, Deus, com teu sangue, nos livrando, e se tivermos que passar pela traição, pela cilada do inimigo, por toda essa situação que Jesus passou, para o propósito, que o Senhor nos dê força, discernimento, sabedoria e estratégia, como devemos caminhar para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e te glorifico desde já, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus te ilumine e esteja atento aos sinais do Pai, porque Ele fala, Ele alerta, Ele dá de alguma forma ali a estratégia para você viver o processo e ser fiel a Ele até a morte, ser fiel até o fim. Amém? Então que Deus te abençoe, amanhã estaremos 10 horas novamente orando aqui, 15 horas eu trago outra palavra que o Senhor colocar em meu coração, para juntos meditarmos e aprendermos mais do Pai. Deus te abençoe. Lembre-se, curta, compartilha, encaminha, tem o Pix da oferta, se você sentir no seu coração, que Deus te abençoe diante dessa oferta, para que Deus superabunde cada vez mais ainda a sua vida, que a oferta é uma forma de semear na vida do outro. Então que Deus te abençoe e assim nos veremos amanhã para a honra e glória do Senhor, sendo da vontade dele. Amém.